Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Recebendo a mensagem de hoje que os senhores recebeu, Nossa Mãe, liga com o tema que nós vamos discorrer na noite de hoje, que é o poder do silêncio. Nossa Mãe, essa figura maravilhosa que temos à Terra, a que representa a Mãe das Mães, a Mãe de Jesus. Ela é a que tem o dever, a obrigação de nos ensinar, desde criança, este tema da noite. O poder do silêncio, o poder da evolução, o poder da calma. Então, para que eu vi o tema, eu falei, puxa vida, a mãe, essa figura maravilhosa que tanto nos ensina, e que essas coisas que nós temos que aprender de verdade, vêm da nossa mãe. Porque nós levamos muito na vida daquilo que a nossa mãe nos passa, daquilo que a mãe nos ensina. Então essa é a nossa grande obrigação como pais, de levar essas orientações aos nossos pequenos. Aprende com o silêncio a ouvir os sons interiores da sua alma, a calar-se nas discussões e assim evitar tragédias e desafetos. É difícil, não precisa dizer. É claro que é. Nós, normalmente, somos doutrinados desde a infância o contrário. Nós somos doutrinados pela televisão, pelas pessoas, a crescermos com uma certa agressividade dentro do coração. Nós somos doutrinados, às vezes, até pelos pais, a crescer com essa agressividade. É tão normal, ainda hoje, a gente ouvir o pai ou a mãe dizer para o filho assim: não leva desaforo para casa não. Se alguém fizer alguma coisa para você na rua, não leva desaforo para casa não. Isso não pode. Você é homem, especialmente quando é homem, né? Você é homem, você não pode levar desaforo para casa. E muitas das vezes, o que o filho traz ao não levar desaforo para casa é o corpo já falecido, muitas das vezes. E foi por orientação dos pais, que não aceitam, que não ensinam justamente essa frase. O silêncio interior, a paz, a calma, a tranquilidade, a procura da evolução. Aprende com o silêncio a aceitar alguns fatos que você provocou, a ser humilde deixando o orgulho gritar lá fora, evitar reclamações vazias e sem sentido. É o complemento da primeira frase. Aprender com o silêncio a aceitar alguns fatos que nós provocamos, porque nós nunca aceitamos que fomos nós que provocamos os fatos, porque quem provocou foi a outra pessoa. Nunca eu digo, foi eu. E aí quando, como diria minha mãe, lembrando dela, né? Quando tem dois tucanos conversando, não vai se bicar de jeito nenhum, né? E aí a outra parte, você que está errado. A parte de cá, não, é você que está errado. E aí o silêncio já se apagou. E apagando-se o silêncio, vem a discussão. E a discussão gera N coisas. Determinadas coisas que podem nos levar, inclusive, à morte física. Quantas vezes nós vemos na televisão que duas pessoas totalmente desconhecidas, porque um relou no carro do outro, um saiu morto. Porque um fechou o outro, um saiu morto.
por uma discussão com uma pessoa que nós nem conhecemos. Um e o outro nunca se viram. E aí, por uma discussão, por não conseguir trazer o silêncio para dentro de si, por não conseguir ver aquilo ali que você que provocou, ou ele mata ou ele morre. Mas isso vem da falta de trazer lá da infância. Vem da falta de buscar um evangelho. Vem da falta daquilo que a gente sempre diz. Falta estudos. Porque quando nós nos dedicamos a estudar, quando nós nos dedicamos a nos melhorarmos, a buscar para nós um pouco mais de conhecimento, as coisas modificam. E se não tivermos essa educação lá no berço, nós conseguimos trazer essa educação depois. É só a gente também querer buscar. Depende exclusivamente de nós. Isso é uma das coisas que nós falamos aqui na aula retrasada, com o Otávio, na segunda-feira, de que nós temos a obrigação de buscar aprender, mas não pode ficar só na leitura, porque ler é fácil. Você pegar um livro e ler ele inteirinho é muito fácil, mas depois da leitura, ele tem que ser estudo. E com o estudo vem o aprendizado. E com o aprendizado vem a prática. E na prática nós começamos a colocar isso no nosso dia a dia. E aí sim, nós vamos começar a aceitar um pouco mais Deus. A aceitar um pouco mais o que o Evangelho tanto nos ensina, que é a nossa modificação. Aprende com o silêncio a reparar nas coisas mais simples, valorizar o que é belo, ouvir o que faz algum sentido. Ouvir o que faz algum sentido. A gente hoje ouve tanta coisa indevida, e o que é pior, nós damos o valor às coisas que são totalmente indevidas. Porque se nós usássemos o ensinamento de Emmanuel, que já falou que quando tinha duas ou mais pessoas conversando, se a conversa não elevasse, sai dessa... termo meu, sai da rodinha e vai embora, ou faça elevar essa conversa. Mas não, hoje nós fazemos ao contrário. Nós estamos ouvindo uma coisa que não faz nenhum sentido e ainda valorizamos. E de que forma? Colocamos um outro assunto que também não faz nenhum sentido. Não nos traz nenhuma vantagem, não nos engrandece, não ajuda a ninguém, muito pelo contrário. Vai só menosprezar algumas pessoas. Ou, o que é pior, vai fazer com que a nossa alma, o nosso espírito, passe a não crescer. Ou seja, ficar estacionário, parado naquele patamar onde conseguiu alcançar até hoje, até esse momento. Então depende de nós. Não faz sentido, eu saio fora. Não faz sentido, eu tento elevar. É difícil, às vezes, elevar uma conversa em algumas situações, com algumas pessoas? Claro que é. É muito difícil, às vezes. Porque tem muitas pessoas hoje que não querem se elevar, não querem crescer espiritualmente. E não querendo, às vezes a gente não consegue fazer isso numa conversa só. Mas faça o seguinte, jogue só uma sementinha. Joga a primeira frase. Deixa a primeira frase ali e vai embora. Na segunda vez, faça a mesma coisa. Uma hora vai modificar. Uma hora vai modificar. A gente comentava justamente sobre isso, casualmente, antes de ontem no trabalho, falando das redes sociais hoje. Nós estamos fazendo da rede social o que alguns países fez com a invenção do Santos Dumont, que é o avião. Criou-se uma coisa maravilhosa para ajudar. Aí eles foram lá, pegou o avião para matar, para carregar bombas. Então as invenções são boas. Nós é que não fazemos das invenções boas que nós temos funcionar da melhor forma possível. Então a gente pega hoje aí Twitter, Facebook, os que já acabaram, né, os Orkut e outras coisas mais.
E a gente estava comentando lá, o que vem de bom nisso? Talvez 5%. Talvez 5%. O resto a gente não se aproveita nada. O resto é tudo conversa mole e mentiras, o que é pior. Mas por quê? Nós fazemos isso. Nós não damos o devido valor para nós mesmos. Nós não conseguimos ouvir as coisas boas e deixar o que fica sem sentido para lá. Aprende com o silêncio que a solidão não é o pior castigo. Existem companhias bem piores. Ficar sozinho não mata ninguém. Ficar sozinho não mata ninguém. Porque às vezes nós temos a mania de dizer assim, eu passo o dia sozinho, ou então eu estou vivendo sozinho. Isso não é vida. Tudo que nós estamos vivendo é vida, é motivo. Nós temos que fazer disso, tirar disso o proveito necessário. Tudo que nós pudermos tirar de bom da nossa vida. Nós temos que sim, melhorar-nos e aceitar a nossa situação que estamos vivendo. Porque veja, quem de nós que sabe aqui, se nós vamos ter que ficar sozinhos durante muito tempo na vida, até desencarnar talvez. E por quê? Às vezes por alguma coisa lá do passado, que nós temos que resgatar agora. E o nosso pedido foi ficar sozinho. E se foi dessa forma, nós temos a obrigação de aceitar. Porque nós pedimos. Se nós pedimos, nós temos que cumprir aquilo que nós pedimos para fazer. E graças a Deus que nós não sabemos. E aí então nós temos que aprender que o viver sozinho não é a pior coisa do mundo. Nós temos que nos adaptar a isso. Eu digo mais, às vezes viver sozinho é melhor do que morar com 5, 6, 7 pessoas. Porque o sozinho você tem tempo, inclusive, para estudar. Porque se você tiver com 2, 3, 5, 10 pessoas, eles te tomam o tempo de estudar. Então, às vezes, estando sozinho, olha que maravilha, você pode estudar. Você lê um livro com tranquilidade. Dá para ler um livro por noite. Só se for aqueles livros de 700 páginas, né? Aí já não dá mais, tá? Mas um livro menorzinho, dá para ler um livro por noite. Então, tiremos proveito de tudo que nós temos à vida, inclusive o viver sozinho. Aprende com o silêncio que a vida é boa, que nós só precisamos olhar para o lado certo, ouvir a música certa, ler o livro certo, o livro correto. Eu acabei de dizer, se nós estamos sozinhos, nós vamos ler, mas também temos que saber o que nós vamos ler. Nós vamos ouvir, temos que saber o que nós vamos ouvir. Tem uma música, a letra dela, talvez o Navarro até consiga dançar aqui para frente para a gente, porque a letra da música é maravilhosa. Eu acho que eu vou lembrar um refrãozinho, vocês me perdoem que eu não vou cantar, eu vou soletrar a letra da música, é maravilhosa para ouvir sozinho. Ela é assim, foi um sucesso experimento. Ela é assim, ó. Ai, é leque, 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 leque. E depois tem mais algumas coisas que eu não vou me lembrar, porque é uma letra muito extensa, muito grande a letra dessa música. Olha, que maravilha! E fez sucesso. E faz sucesso. Então, ou seja, nós desvalorizamos até o que nós ouvimos. Nós não prestamos atenção no que nós ouvimos. E achamos graça, achamos lindo. Batemos palma. E aí, quando vai na casa espírita, coloca aqui um Mozart, coloca um Chopin, tem gente que fala assim, ó, nossa, mas parece música de cemitério, né? Meu Deus. Isso é som para a gente ouvir. Lógico, tem outras, tantas coisas boas, claro. Estou falando de um agora. Isso é o som para a gente ouvir. Porque isso entra dentro de nós, nos acalma, nos acalanta, nos ajuda a elevar. Então nós temos que buscar essas coisas para nós, no nosso coração. Nós temos que buscar esse silêncio e trazer coisas boas para melhorar a cada um de nós. Aprende com o silêncio a respeitar a sua vida,
a valorizar o seu dia, enxergar as qualidades que você possui, equilibrar os defeitos que você tem e sabe que precisa corrigir e enxergar aqueles que você ainda não descobriu. Veja, o silêncio nos faz buscar os nossos erros, quando nós queremos. Por isso está ali, enxergar as qualidades que você possui, equilibrar os defeitos que nós temos. Porque no silêncio nós conseguimos equilibrar os nossos defeitos. Porque alguém já viu alguém se equilibrar no momento de uma discussão, de uma briga? Alguém já viu assim, olha, por favor, o senhor não presta. Ah, o senhor também, o senhor não presta nada. Então, por favor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor é uma pessoa muito vagabunda. Olha, eu vou dizer também para o senhor também é uma pessoa assim que acho que não gosta de trabalhar. Não, não tem equilíbrio na briga. Agora, no silêncio tem? No silêncio tem. Então é o momento de nós nos equilibrarmos e mais, buscar enxergar aqueles defeitos que nós não conseguimos ver. Porque veja, os nossos vícios, nós estamos carregando eles há centenas e centenas de milhares de anos, tá? Os nossos vícios não nasceram agora. E por ser vícios, nós não conseguimos ver o que estamos fazendo. Nós não conseguimos. As pessoas que fumam, lógico, ninguém aqui fuma, que aqui todo mundo é espírita eu sei que não fuma, né? Não fuma, não bebe cerveja, não toma coisa de álcool. Que maravilha, já estamos bem evoluídos, muito bem. Mas aqueles caras lá fora, né, que fumam, diz que eles pegam o cigarro, põem na boca e nem vê que fez. Por quê? Por que você faz isso então você nem vê? Rapaz, é tão vicioso isso que eu pego o cigarro e nem vejo que eu pus na boca. Muito bem. Tomando isso por base, para entender, nós, nos nossos vícios, nós também, vícios de verdade, tá? Não esses viciozinhos que a gente pode excluir. Fumar, beber, essas coisas a gente pode excluir a hora que quiser. Os nossos vícios da nossa alma, nós estamos trazendo ele há centenas de milhares de anos e não notamos que temos. Por exemplo, a pessoa que é irritado, que é nervoso, ele acaba não vendo o que é. E aí alguém ainda chega nele, a mulher chega e fala assim, mas o que foi? Você já chegou nervoso? Aí ele olha, essa mesa não é de vidro, e chega na mesa, eu não sou nervoso e não estou nervoso. Não precisa falar mais nada, ele já mostrou. E acha que não está, e acha que não é nervoso. Isso é um vício que está trazendo no seu espírito. E aí tem que procurar enxergar, tem que procurar buscar onde é que está vindo isso e modificar-se. E no silêncio nós conseguimos buscar essas falhas que nós temos, esses erros que nós ainda cometemos. Mas nós temos que nos esforçar para fazer isso. Porque se nós não nos esforçarmos para fazer isso, nós não vamos conseguir sair, não vamos conseguir melhorar. E aí vai retornar mais uma encarnação sem fazer aquilo que nós prometemos, que era evolução. Aprende com o silêncio a relaxar, mesmo no pior trânsito, na maior das cobranças, na briga mais acalorada, na discussão entre familiares. No trânsito. Acabei de falar agora. Nós temos que aprender que nós não podemos mais brigar no trânsito. E eu posso dizer aqui, até com muita vergonha, claro, que quando eu morei em São Paulo, eu não morri porque esse rapaz que está aqui do lado, vocês não estão vendo, né? É meu instrutor espiritual, tá? Esse rapaz que aqui anda comigo, o que ele fazia um abóbodo assim no meu carro quando eu morava em São Paulo era coisa de louco. Porque eu sozinho, com toda essa disposição física, o que eu chamava os caras para parar no meio das avenidas era coisa de louco. Eu só fico raciocinando hoje, e se descesse, e eu descer? Como é que eu ia fazer para brigar com o cara? Na muletada? Né? Pegar um navarro e descer assim, o que é navarro? Qual que é? Te meta no leite, hein? Ah, meu Deus do céu. Graças a Deus, eu fui protegido. Até o dia que eu parei e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Moleque novo, está querendo morrer no trânsito? Por quê? Porque alguém veio e buzinou na minha orelha. E eu acordei. E aí,
vem o processo de modificar-se. Nós não modificamos do dia para a noite. Nós não somos uma coisa hoje e amanhã já somos outra. Não. Aí vem diversos testes para ver se nós estamos realmente modificando aquilo que nós pedimos para Deus para fazer. Aí sim que vinha pessoas no trânsito me cutucar. E isso é em qualquer situação que nós vamos querer modificar. Isso é até para vir na casa espírita. Até para vir na casa espírita. Quando nós começamos a ir na casa espírita, quando não nos dedicamos de verdade, não nos entregamos a isso, o que aparece para a gente não ir é dor no calo, é dor na unha, o telefone toca, a vizinha chega na hora, os parentes vêm te visitar no dia, chuva, se bem que nós já temos um predicado aqui que nós somos tão doce que o dia que está chovendo a gente não sai, que é para não derreter, né? Porque somos de açúcar, né? Então choveu, o espírito não vai para o centro, mas tudo bem. Mas as outras coisas também vão acontecendo, até o dia que nós aprendemos que eu tenho uma obrigação e eu tenho que me dedicar a modificar-me, a buscar coisas para mim, e aí a partir daquele dia, realmente nós modificamos o nosso pensamento e começamos a levar mais a sério a vida. Tá? Na maior das cobranças, manter o silêncio. É ruim alguém cobrar a gente? É ruim não, é péssimo. É péssimo alguém nos cobrar. Não estou falando cobrar de dívida de dinheiro, não. Essa daí então nem se fala, né? Mas não estou dizendo disso, não. É horrível alguém nos cobrar. É desesperador até. Quando nós estamos mantendo a sintonia com o nosso instrutor, com Deus, quando pedimos logo pela manhã para que eles nos auxiliem para passar o dia, nas cobranças nós vamos nos controlando. Por quê? Porque nós já estamos previamente buscando um auxílio, buscando uma luz. Quando nós acordamos, esquecemos de conversar com Deus, com o instrutor espiritual, e saímos da cama, que nem o cachorrinho quando acorda com alguém batendo no portão, que do jeito que ele está dormindo já levanta e sai correndo, bom, nesse dia, fatalmente vai ser um pouco mais difícil, porque todos os dias, sem exceção, nós vamos ser cobrados, por alguém, por alguma coisa, todos os dias, não tem escapatória para isso, e é aí que nós temos que provar a nossa capacidade. Na briga mais acalorada, na discussão entre familiares, é essa que mais pega. Porque com quem que nós estamos todos os dias? É com o colega de trabalho e com o familiar dentro de casa. No colega de trabalho, dificilmente a gente briga, porque está trabalhando, não dá nem para ficar brigando. Você pode até não gostar, mas dificilmente briga. Mas é em casa que mais pega. É aí que nós temos que buscar mais Deus em nosso coração. É nesse momento que nós temos que parar e pedir auxílio. E pedir para que nos dê o rumo certo para conseguirmos manter o poder do silêncio dentro do nosso coração. Aprende com o silêncio a respeitar o seu eu, a valorizar o ser humano que você é, a respeitar o templo que é o seu corpo e o santuário que é a sua vida. Quando nós aprendemos quem nós somos, quem é o meu eu, ou seja, o que eu sou, aí nós começamos a nos valorizar um pouco mais. E nos valorizando um pouco mais, isso vem com o estudo. Kardec já deixou uma frase para nós que nós não podemos esquecer. Amai-vos e instruí-vos. Porque quando nós nos instruímos, nós aprendemos a amar. Porque para aprender a amar, nós temos que nos instruir. Não tem outro caminho. Com todo respeito àqueles que ainda acham que essa frase está errada. Mas para a gente aprender a amar, nós temos que nos instruir. Eu digo mais, para a gente saber ter fé em Deus, nós temos que nos instruir, nós temos que estudar, porque senão a fé não é raciocinada. E se a fé não é raciocinada, não é fé. E para amar nós temos que aprender também. E isso vem através da instrução. Por isso a necessidade do estudo. Por isso a necessidade do evangelho no lar.
Por isso a necessidade de ler livros que nos traga coisas altruístas, coisas boas, coisas para evoluir o nosso espírito. E aí sim nós vamos aprender que esse templo sagrado chamado nosso corpo tem muito mais valor. Porque é óbvio que usar o nome de um ser que nós não conhecemos aqui, pelo menos pessoalmente, mas como está aí na mídia, é óbvio que o Fernandinho Beiramar também pensa dessa forma aqui, ó. Eu respeito esse templo aqui que é meu corpo, porque eu faço coisas boas. Ele também diz isso, tá? Vocês podem ter certeza que ele diz isso, e diz mais, que ele ajuda muita gente. Então nós temos que tomar cuidado para ver o que nós estamos fazendo, porque tudo que eu estou fazendo é certo. Nós pensamos assim, tudo que eu estou fazendo é certo. Nós só precisamos ver, através, especialmente de um evangelho, se é realmente certo tudo que eu estou fazendo. Aí a necessidade do instruí-vos e amai-vos. Por isso a necessidade de ler e aprender um pouco mais. Aprende hoje com o silêncio que gritar não traz respeito. Que ouvir ainda é melhor que muito falar. E mais, e que a tonalidade da voz há de ser sempre branda. Então aprende hoje com o silêncio que gritar não traz respeito. Quantas vezes nós vemos à rua, ou dentro da casa, a mãe ou o pai, que para educar o filho, é só na base do grito, do berro mesmo. A gente olha aquela criança, é a criança mais mal educada que existe. Porque grita-se tanto que ela perde o respeito. Então, nós não temos necessidade de gritar para falar com ninguém. Não temos necessidade de alterar a nossa voz. Na realidade, nem para conversar. Nós não temos necessidade disso. A nossa tonalidade de voz tem que continuar sempre a mesma. Às vezes, na alteração, ela pode subir um pouco, mas acorda-se e já volta a tonalidade novamente. Até para brincar, nós temos que manter a tonalidade de voz num tom, num patamar que todos se sintam bem. Porque é a mesma coisa de ligar o som ali agora e fazer a caixa de som chegar até estrondar aqui. Nós não vamos nem conseguir conversar. Então, quando tem uma pessoa que faz isso, ela faz o trabalho de um som bem alto, que ninguém consegue conversar. Na natureza, tudo acontece com poder e silêncio. E com um silêncio poderoso. Por vezes o silêncio é confundido com fraqueza, apatia ou indiferença. Às vezes, nós achamos que, se eu for uma pessoa calma, se eu falar baixo, se eu não gritar, então aí eu estou sendo apático, eu estou sendo fraco, eu estou sendo indiferente. Eu não vou conseguir doutrinar, ensinar, auxiliar alguém se eu não gritar. Não é dessa forma. Não funciona assim. Pensa-se que a pessoa portadora dessa virtude está impedida de reclamar seus direitos e deve tolerar com passividade todos os abusos. Não. Não pode pensar que a pessoa que é calma, que fala baixo, ela está entrando aqui com uma pessoa que não consegue fazer nada. Ela está sendo impedida de colocar os seus direitos. Não. Muito pelo contrário. Não funciona dessa forma. Acredita-se que o silêncio não combina com o poder, pois este tem se confundido com prepotência e violência. Nós acreditamos ainda, em 2014, que se eu não for prepotente e violento, eu não vou conseguir impor as minhas coisas. Veja, você pode até alterar a sua voz a princípio, mas isso não pode ser no grito. E depois você pode se acalmar. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu aqui hoje. Conforme o Navarro brincou aqui. Estávamos todos nós conversando. O Navarro se postou aqui e só pegou o microfone. Ele não falou nada. Assim que um ou dois olhou para frente e viu o Navarro de pé com o microfone, o que aconteceu? Todos nós paramos de falar.
ele não precisou pegar o microfone e gritar aqui com os senhores para pedir silêncio. É a prova disso que eu estou falando. Quando nós nos postamos de verdade, as pessoas respeitam. Dona Maria sabe disso, eu sei disso por causa de minha mãe e de meu pai. Quando nós éramos pequenos, estávamos na casa de alguém, fazia lá alguma estripulia, minha mãe só olhava para mim e fazia assim, ó. Não precisava mais nada. Franzia a testa para mim ou para os meus irmãos, franzia a testa para mim, acabou a brincadeira. Podia estar brincando, podia estar correndo, podia estar fazendo o que fosse. Podia estar querendo pegar alguma coisa para comer, acabou. Já sentava numa cadeira e se ficasse mais meia hora, ficava sentado ali, sem falar mais nada. Era assim que funcionava. Agora hoje ou é gritando, ou é largando. Então, nós temos que ter um meio termo. Obrigatoriamente nós temos que ter um meio termo para ensinar. E a prepotência não funciona também. O sol nasce e se põe em profunda quietude, move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela sem a quebrar. Alguém já escutou o barulho do sol? Vocês nunca escutaram? Então, ele não faz barulho nenhum, mas ele chega rasgando as manhãs. Ele chega nos acordando para quem dorme com a janela aberta. E ele faz um barulho silencioso. Ele chega silenciosamente a nós todas as manhãs, mas fazendo barulho. Nós não ouvimos, mas ele chega impondo. Então, se nós tomarmos por base o Sol no nosso planeta, nós vamos conseguir entender que nós temos condições de nos impor sem gritar. E nós temos condição de nos impor falando alto com a voz baixa, como o Sol. Igualzinho o Sol. E mais, o Sol acarinha as pétalas de uma flor sem a ferir, beija as faces de uma criança adormecida sem a acordar. Dá para fazer tudo isso. Nós temos condição de fazer isso. A primeira coisa é que eu disse, logo pela manhã, conversar com o instrutor, pedir para ele dar muita força. Ao chegar ao final da tarde, pode ser que já estejamos cansados de tudo que nós passamos, mas aí é o momento de pedir novamente, de conversar com ele novamente e pedir esse auxílio. As estrelas e as galáxias descrevem as suas órbitas com estupenda velocidade pelas vias inexploradas do cosmos, mas nunca deram sinal de sua presença pelo mais leve ruído. Estamos falando das estrelas? Todos nós aqui com certeza já vimos aquela famosa estrela cadente, a estrela que cai, né? Alguém já escutou o barulho dela caindo? E ela desce rasgando, né? A gente chega até a ver ali, mas barulho nenhum. E o cosmos? Que maravilha que é! Quando nós conseguimos estar à rua e ver tudo que ele nos proporciona, ele nos dá uma imponência sem fazer um barulho. Então, como o Sol e o cosmos, todas as estrelas, nós temos que tomar por base eles e acalmar a nossa voz, e buscar para nós o poder do silêncio, e abaixar a nossa tonalidade, e nós vamos conseguir, porque veja, isso também depende de treino, nós precisamos treinar para isso, nós precisamos começar a fazer, porque tudo que nós temos que fazer na vida é modificar. A doutrina nos ensina que nós temos que arrancar o homem velho de dentro de nós para colocar o homem novo. E para isso, há de ter modificações dentro de nós. Porque se nós estamos aprendendo todos os dias, sem exceção, todos os dias nós aprendemos alguma coisa nova. E dentro dessas coisas novas que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. E para colocar em prática, nós temos que alterar alguma situação que nós já estávamos agindo assim. E aí, nós temos que tirar aquele vício
e colocar de uma outra forma. Então o poder do silêncio dá para fazer, mas tem que praticar, tem que se esforçar muito. Nós temos que nos esforçar, porque senão nós também não vamos conseguir. O oxigênio. O oxigênio, esse poderoso mantenedor da vida, penetra em nossos pulmões, circula discreto pelo nosso corpo e nem lhe notamos a presença. Alguém aí escutou a si próprio respirar durante todo esse tempo que está aí sentado me ouvindo? Não. Talvez tenha escutado o Henrique porque está aqui no microfone, né? Depois dá uma soprada aqui, né? Mas nós respiramos silenciosamente. Quando nós fazemos isso, ao adentrar o ar, olha o que movimenta dentro do nosso corpo. Tudo silenciosamente. Então é aí que nós temos que tomar por base. O silêncio faz coisas com a gente que modifica a nossa vida. Modifica a nossa vida. Então, pegando o sol, pegando as estrelas, pegando o próprio oxigênio, nós já temos 3 exemplos de vida para modificar para nós, para trazer o poder do silêncio para dentro de nós. Como nos domínios da natureza, o verdadeiro poder do homem não consiste em atos de violência física. Quando um homem conquista o verdadeiro poder, toda a antiga violência acaba em benevolência. Porque veja, vamos voltar à história dos romanos, lá atrás, que tudo era feito com violência, mas existia reis que tomavam poder na base do silêncio. Hoje ainda tem? Ainda tem. E quando faz-se isso na base do silêncio, nós vamos ver que vai terminar aqui, ó, tudo em benevolência. Porque quando nós conseguimos chegar a um determinado grau da vida, em um topo de alguma coisa, e isso é feito com amor, com carinho, sem violência, a benevolência toma conta daquela situação e nos traz e vai trazer a todos que estão ao seu redor, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, vai trazer uma luz tão grande que aquele motivo de a gente chegar em silêncio vai modificar todo aquele ambiente. Ou seja, tomar um poder sem violência, qualquer que seja esse poder. Porque a violência é sinal de fraqueza e a benevolência é indício de poder. Veja, grave a frase. A violência é sinal de fraqueza, tá? E a benevolência é indício de poder. Então, quando nós conseguirmos entender essa frase, nós vamos ver que, bom, se o que eu estava fazendo é sinal de fraqueza, eu tenho que modificar. Eu tenho que modificar. Porque eu não quero saber de violência, não quero mais. Eu já aprendi que violência tem que passar longe. Eu já modifiquei, eu tenho que modificar isso, eu tenho que crescer. Então, guarde a frase, a violência é sinal de fraqueza. Tá? Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que trazer a benevolência como indício do poder. Os grandes mestres sabem ser severos e rigorosos sem renegarem a mais perfeita quietude e benevolência. Os grandes mestres sabem. Não precisa se alterar, gritar, até porque acabamos em blasfêmia, claro, nós vamos blasfemar. Porque todas as vezes que eu briguei, você acaba blasfemando. E cada um de nós aqui, se puxar na memória, vai ver. Não existe briga de assim, e aí, Gubolim, eu não gosto de você, Gubolim. E o Gubolim olha para mim, então, Henrique, meu querido, eu detesto você. Não, se for falar para ele não gosto de você, cara. E ele vai responder da mesma forma para mim. E aí o que acontece? É briga, é óbvio que sim. Então nós temos que usar da nossa severidade para fazer as coisas, para impor, mas sem violência, sem gritar. Nós não precisamos disso. O poder do silêncio está nos ensinando. Deus, que é o supremo poder, age com tamanha quietude que a maioria dos homens nem percebe a sua ação. Será que nós percebemos a ação de Deus hoje em nós? Não.
com todo respeito, eu diria que 90% não percebeu. Nem eu percebi também, tá? Eu estou dentro do 90%, tá? Por quê? Porque Deus já fez coisas por mim hoje que eu nem sei. E de que forma que Ele fez? Silenciosamente, usando o poder do silêncio. Deus hoje já me tirou de alguns caminhos que eu nem notei, que eu nem vi. Deus hoje já me deu ideias, já me instruiu, que eu nem percebi. Sabe aquele negócio assim que a gente está parado assim fazendo alguma coisa assim? Ah, tive uma ideia boa aqui agora. Teve, claro que teve, porque Deus o permitiu. Silenciosamente Ele veio e te falou ao ouvido. Lógico, através do instrutor, claro que sim, mas com a permissão de Deus, porque senão nós não iríamos ouvir. Então, Deus silenciosamente faz coisas por nós que nós nem notamos. E às vezes, por não notar, não valorizamos. E não valorizando, nós não estamos crescendo, nós não estamos melhorando. Automaticamente nós não estamos estudando. Porque quando começamos a nos instruir de verdade, nós vamos entender esse poder de Deus aqui em nós. Essa poderosa força na qual todos estamos mergulhados, mantém o universo em movimento, faz pulsar o coração dos pássaros, mas faz pulsar também o coração dos bandidos e dos homens de bem, na mais perfeita leveza. Então Deus, com todo esse poder, Ele vem e traz a luz para todos nós, para as plantas, para a vegetação, para os animais, para os homens bons e para aqueles que nós falamos que são maus. A mesma luz Ele manda para todos nós. E é isso que nós temos que aproveitar. Essa luz que Ele nos manda todos os dias. E buscando isso, nós vamos buscar para nós vamos modificar o nosso coração. Às vezes é lento? Sim, porque nós queremos ser lento. Porque cada um de nós tem um passo diferente. Não sei se vocês notaram, mas o meu passo é diferente de vocês. Eu dou passo de muleta, tá? Então, cada um de nós tem um passo diferente. Claro que sim, óbvio, tá? Então, veja. Uns andam mais rápido na evolução. Outros andam um pouco mais devagar. Mas nós temos que buscar a nossa evolução. Segundo as nossas vontades. Segundo o poder que nós temos dentro de nós. Tá? Navarro já evoluiu mais que eu. Mas também com o pernão comprido daquele lá tinha que evoluir mesmo, né? Não tem outra saída, né? Mas por quê? Porque buscou mais, se esforçou mais. Quando nós fazemos isso, nós também conseguimos. Porque Deus está ali para nos acompanhar. E Ele dá para o Navarro e para o Henrique o mesmo poder. Só que Ele pode pegar muito mais do que eu. E se eu pegar menos, é automático que eu vou evoluir menos. Então, nós temos que tomar isso por base. Essa luz chega para nós igual para todo mundo. Nós é que não valorizamos a luz que nós recebemos. E não valorizamos por quê? Repetitivo? Talvez. Porque nós não nos instruímos conforme deveríamos nos instruir. O dia que conseguimos fazer isso, modifica assim. Até mesmo a morte, essa que chega de mansinho e, como uma hábil cirurgiã, rompe os laços que prendem a alma ao corpo, libertando-a do cativeiro físico. Alguém que já faleceu ao nosso lado, desencarnou ao nosso lado, nós ouvimos chegar alguém ali e cortar esses vínculos que nós temos com o corpo? Não. Silenciosamente o espírito se desprende do corpo, já sem nenhum liame segurando, um fio prendendo, e silenciosamente ele deixa o corpo e vai embora. Silenciosamente, nós nem notamos. E disse isso aqui agora, nada é por acaso, porque o meu filho à minha frente, ele desencarnou e eu nem vi. Levei um susto, claro, quando o médico veio falar isso, porque eu estava vendo ele ali, a maca, a mesa do hospital na minha frente. E ele soltou o seu espírito, elevou-se e sem nenhum barulho,
silenciosamente. Silenciosamente. Então, a frase é correta. A frase é correta. Nem para isso há o barulho, o grito, o desespero. Nem para isso tá. O verdadeiro poder chega sem ruído, sem alarde e sem violência. O poder chega para nós sem ruído, sem alarde, sem violência. O poder de ser pai, de ser mãe, o poder dentro do seu trabalho, o poder de receber alguma coisa, tudo isso chega para nós sem fazer nenhum alarde, sem fazer nenhum estardalhaço. Então, se é assim que chegam as coisas para nós, por que nós então também não vamos trazer para nós o poder do silêncio dentro do nosso coração? Sempre que a palavra poder lhe vier à mente, lembre-se do sol. Nasce e se põe em profunda quietude, move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela que você só percebe pelo calor que ele proporciona. Então, retornando, sempre que nós lembrarmos de poder, vamos lembrar do sol. Sempre que nós lembrarmos que nós temos que ter o poder do silêncio, vamos nos lembrar do sol, que faz tudo o que ele faz no maior do silêncio e modifica tudo. E já imaginou nós ficarmos aqui no nosso planeta uma semana sem sol? Então, ou seja, ele silenciosamente chega aqui, modifica todo o nosso planeta, vai-se embora, retorna amanhã silenciosamente e traz tudo de bom que nós temos necessidade de ter. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. De que forma? De forma calma, tranquila, com mansuetude, com paz, com tranquilidade. Silenciar é uma atitude que se pratica no dia a dia. Para entender como este processo funciona, você precisa começar fazendo as seguintes perguntas, quando for se posicionar. Então vamos ver. Vamos perguntar para nós. Eu estou a par de todas as circunstâncias? Porque nós temos a mania de criticar sem saber. Então eu estou a par? Eu entendo os impactos do que está acontecendo? Será que eu entendo os impactos do que está acontecendo? Sem estudar, sem procurar, sem anteriormente ir lá para aprender? Tenho todas as informações do processo? Do processo é da vida, daquilo que está acontecendo. Eu tenho todas as informações para poder falar, para poder criticar? Se vou criticar, tem uma sugestão de melhoria? Porque nós temos a mania de criticar, mas também não temos a forma de melhorar. Criticamos por criticar. Aí que deveria mais ainda entrar o silêncio. Quero fazer funcionar? Porque se eu não quero fazer funcionar, por que eu vou criticar? Por que eu vou dar o famoso palpite? Então, use o poder do silêncio nesse momento. Não dê palpite, não critique. Não vá, mas pode achar que eu vou ajudar a fazer. Depende. Às vezes nós vamos criticar a vida de uma pessoa porque nós pensamos que tem que ser assim. Às vezes nós queremos ajudar a vida de uma pessoa porque nós achamos que tem que ser assim. Mas a minha vida é diferente da do outro. Então, temos que fazer essas perguntas para nós antes de qualquer coisa. Porque normalmente a resposta vai ser: eu tenho que me manter em silêncio. Essa é a melhor saída que eu posso ter. Bom, do livro Pai Nosso, do Chico Xavier, o título O Silêncio. O silêncio ajuda sempre. Ajuda sempre que, né? Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém nos encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Dê tempo ao tempo. Quando acontecer qualquer dessas coisas, dê tempo ao tempo. Porque amanhã
as coisas vão modificar-se. Amanhã vai vir a resposta que nós estamos precisando. E o poder do silêncio vai nos trazer isso. Vai nos mostrar que nós tínhamos realmente que ficar um pouco mais calados, um pouco mais quietos, mas buscando em Deus a situação melhor para nós. E aproveitando, eu me calo para que todos possam manter o silêncio, o poder de Deus que com certeza emana sobre nós, para poder buscar, junto com o seu instrutor espiritual, a forma de procurar o poder do silêncio dentro dos seus corações. Muito obrigado pela atenção dos senhores.